Bom, a ideia é apresentar para vocês todas as ações que têm sido desenvolvidas no âmbito do projeto Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública. Eu sou coordenadora desse projeto desde 2008 e também da rede de ensino à distância da Senasp, porque eu cheguei aqui e tinha uns burburinhos sobre os cursos, depois a gente pode conversar sobre isso também, mas vou apresentar principalmente o foco na qualidade de vida dos profissionais. E a intenção é que vocês possam identificar quais as possibilidades de parceria com a Senasp para implementar na instituição de vocês. Vou mostrar tudo o que a gente tem feito desde 2008 e quais ações estão previstas nesse ano para a Guarda Municipal. Especificamente, nesse ano, a gente está voltando o foco para a Guarda Municipal e que vocês possam identificar isso e possam ver como isso pode ser implementado na instituição de vocês. Pode passar. Bom, o projeto foi implementado, iniciado em 2008, no âmbito da Secretaria, previsto como um componente estratégico da política de valorização profissional e de transformação da segurança pública. Não tem como a gente transformar a segurança pública sem voltar o olhar também para esse profissional que está ali, que está desempenhando essa função na ponta, considerando-se sempre os princípios e metas do Plano Nacional de Segurança Pública. E o princípio principal que está por trás desse plano é que os profissionais são trabalhadores e cidadãos, titulares de direitos humanos e das prerrogativas condicionais correspondentes às suas funções. Então, muito é cobrado em relação a que esse profissional respeite o direito humano do cidadão, das pessoas, da sociedade, mas pouco é voltada a atenção em relação aos direitos humanos dele mesmo. Então, a ideia do projeto é justamente isso. É a gente desviar o olhar um pouco da função técnica do profissional para voltar o olhar para o profissional. Ele é o foco. Pode passar. Bom, algumas considerações que eu sempre faço antes da gente começar a falar das atividades em si, das ações que podem ser desenvolvidas no âmbito do projeto. Primeiro, pouquíssima atenção é dada à relação entre a valorização, as condições de trabalho e de saúde e o desempenho do profissional. Como eu falei, é cobrado o desempenho, mas pouca atenção é dada a essas condições para que ele possa desempenhar. Há uma desconsideração em relação aos riscos inerentes à profissão, à sobrecarga física e principalmente emocional, que é exigida, e as pressões da sociedade por eficiência. Tudo isso vai impactar, obviamente, no desempenho do trabalho dele. Diante desse quadro, a gente verifica, então, que há uma responsabilidade institucional e do governo em prover apoio e preparo emocional para a atuação desses profissionais, condições adequadas de trabalho, seja desde equipamento, capacitação, até o local de trabalho também, e medidas concretas para a redução de riscos ocupacionais e da vitimização profissional. Ou seja, o que a gente vê em relação à responsabilidade do governo. O próprio governo legisla para o setor privado e tem uma legislação muito substancial em relação ao que pode e o que não pode, em relação aos direitos trabalhistas. Mas, no âmbito dos trabalhadores públicos, especialmente na segurança pública, que é quem está exposto ao maior risco, isso não existe. A gente não tem legislação que ampare isso tão concretamente como é no setor privado, como é para as indústrias. E, por outro lado, o risco é altíssimo. Pode passar? Aí, em relação ao estresse na segurança pública, a gente tem várias definições para o estresse, e isso tudo está ligado à condição de trabalho, mas, em geral, todas remetem a um excesso de estímulos ou demandas, que imagino, com certeza, que é o caso da guarda, que é o caso de quem tem responsabilidade por muitas pessoas, demandas com as quais o indivíduo tem dificuldade de lidar e de responder adequadamente. E o estresse ocupacional, voltado especificamente à atividade laboral, é uma percepção indicada por ambiguidade, por conflito e sobrecarga que provém de características tanto do indivíduo quanto da organização. Aí, porque cada pessoa vai lidar de forma diferente com essas condições de trabalho, com as exigências do trabalho. Então, tem pessoas que têm um limite de estresse maior, em frente ao mesmo estímulo, à mesma carga de trabalho, e tem pessoas que, por outras razões, por razões familiares ou por razões individuais, por história de vida, têm um limiar menor de estresse que ela suporta nesse dia a dia. E aí, alguns exemplos de situações que contribuem para a experiência de estresse ocupacional. Ambiguidade e conflito de papéis, que é um problema da organização do trabalho. Insuficiência de atividades, porque não fazer nada também é tão horrível quanto fazer muito. Sobrecarga de funções e responsabilidade por outras pessoas, que é justamente o caso da segurança pública. Sobrecarga de funções e responsabilidade por outras vidas. Isso é um fator estressante muito, muito forte. E essas formas de estresse podem levar
ao menor desempenho no trabalho, à insatisfação, diminuição na saúde do profissional. Pode passar. Bom, algumas manifestações físicas do estresse. Imagino que muita gente sinta essas manifestações ali também num extremo, né? Tremor, sudorese, aumento da pulsação e da pressão arterial, insônia, que é o mais comum, o mais recorrente, ganho ou perda de peso, o ganho é o mais recorrente, dentre outros, né? E todos esses sintomas de estresse vão evoluindo a médio e longo prazo para outros tipos de adoecimento dentre os profissionais. Essa evolução dos sintomas, nos casos mais graves, pode levar, especialmente na segurança pública, abuso de substância, a álcool e outras drogas, que é muito comum, muito prevalente, a doenças crônicas, a violência e, no limite, ao suicídio, que tem uma taxa muito elevada, especialmente entre os profissionais de segurança pública. Pode passar? Bom, em 2008, logo no início do projeto, a gente apoiou a implementação de 10 projetos voltados à prevenção e gerenciamento do estresse em 10 estados. Desses 10 estados, 9 conseguiram implementar o projeto e a gente compilou esses resultados de forma que muito geral, né? Os resultados que foram encontrados nesses 9 estados ajudam a ilustrar essa questão do estresse na segurança pública. Apesar de serem estados de norte a sul do país, os resultados são muito semelhantes em todas as instituições de segurança pública. O que a gente verificou? O estresse psicológico é superior ao estresse físico, ou seja, a sobrecarga mental e a pressão psicológica no profissional é muito superior ao cansaço físico de ficar em pé o dia inteiro, de noites de plantão. Então, é muito pior. É muito pior a questão da sobrecarga mental do que da sobrecarga física. Há uma tendência maior ao estresse nas polícias militares. No caso, as guardas municipais não participaram desses projetos na época, né, mas a polícia militar tem uma tendência maior ao estresse, possivelmente pela questão de ser uma polícia ostensiva, né, de estar, acho que, com um contato maior com a população, ou outros fatores institucionais, né, a causa a gente não verificou. E as principais fontes de estresse são, primeiro, é o número 1 em todos os lugares, a visão da sociedade. Ou seja, a visão de desvalorização da sociedade, de não compreensão do trabalho desse profissional, né? E esse relacionamento difícil com a sociedade. Segundo, a falta de apoio superior, a falta de equipamento para trabalhar, a morte de colegas ou de pessoas que não conseguiu salvar, especialmente aqui no caso do Corpo de Bombeiros, e o treinamento insuficiente ou ir para uma missão sem o preparo devido da instituição. O que isso significa, né? Essas principais causas, aí, principais fontes de estresse? Que muito é falado em relação à prevenção em saúde mental, né? E muito é cobrado, por exemplo, quando a gente tem um corpo de saúde estruturado na instituição, mas pouco é falado e há pouca vontade em se mexer ali naquela questão da organização do trabalho, apoio superior, equipamento, capacitação. Então, não adianta eu ter um psicólogo para cada profissional da instituição, para ele poder desempenhar suas funções, se eu não mexer ali também na parte da organização do trabalho. Então, essas duas coisas têm que estar conjugadas. Eu preciso ter o trabalho de prevenção em saúde mental e tratamento, nos casos que forem necessários, mas preciso também voltar o olhar para a parte da organização do trabalho. Preciso que se fale em equipamento, preciso que se fale em capacitação, que é uma das coisas mais importantes, e que se fale também na questão da relação organizacional, como é o caso da falta de apoio superior, né? Então, a gente precisa olhar todos esses fatores. Pode passar? Ainda em relação a essas pesquisas de estresse que foram feitas em 2008, né? Um dos resultados que chamou mais atenção foi a questão da percepção do sucesso e fracasso. Foi perguntado a esses profissionais que eles avaliassem o sucesso e o fracasso em várias áreas da sua vida. Então, ali nas áreas afetiva e social, e na área de saúde e na área profissional. Na área afetiva, né, são os relacionamentos afetivos, familiares. Na área social, o relacionamento com os amigos, com as suas redes de apoio. E a maioria indicou que percebe muito sucesso nessas duas áreas, nos relacionamentos, né? Até aí tudo bem. Agora, o que mais chama a atenção e que é preocupante é que a maioria se percebe como fracassado na área da saúde, né? Então, a saúde está muito debilitada, e na área profissional.
que é o pior, né? Então, tem muita angústia, muita ansiedade em relação ao resultado do seu trabalho, em relação a não estar percebendo a sua importância, a importância do seu papel na sociedade. E isso é o que chamou muita atenção e que a gente precisa trabalhar, né? Vocês, como formadores, a gente precisa trabalhar em relação a esse profissional, que ele perceba cada vez mais a importância do seu trabalho, o impacto do seu trabalho na sociedade. E aí foi perguntado também, mais um resultado dessa pesquisa, foi perguntado quais as estratégias que eles usavam para lidar com esse estresse cotidiano, com o estresse profissional. E a maioria respondeu, né, que o controle emocional ele tem que ser individual e que a melhor estratégia, a gente teve uma resposta bem emblemática, que a melhor estratégia, o melhor apoio dele era o travesseiro, né? Ou seja, não existem estratégias institucionais em geral, ou essas estratégias são feitas em tão pequena escala que elas não conseguem alcançar todo o efetivo, e o controle emocional tem que ser individual. Então, por isso, a importância da gente estruturar, né, além de se mexer naqueles fatores organizacionais, mas que sejam estruturados serviços de apoio para a atuação desse profissional. Pode passar? Aí, alguns dados de outros estudos em relação ao estresse profissional e em relação à vitimização profissional. O que a gente verifica nos estudos da Cecília Minaio, né, que foram feitos em meados de 2006, entre policiais militares e policiais civis do Rio de Janeiro, que o índice de mortalidade nesse grupo é 6 vezes superior ao da população em geral, e isso, na época, era da população do Rio de Janeiro, que já é superior ao índice de mortalidade da população do Brasil em si, então isso é altamente preocupante. O índice de suicídio, e aí são levantamentos informais da Senasp, que sempre que a gente vai em algum estado, pergunta quais são os índices de suicídio e calcula essa taxa em relação ao efetivo, ele tem sido 8 vezes superior ao da população em geral. Então, é um dado assim, alarmante, além do que em todos os estudos aparecem, como a profissão de segurança pública está ali entre as 3 mais estressantes de todas que existem, o mais preocupante são os índices de vitimização, seja de mortalidade, né, por outras causas, seja de suicídio, que é ainda superior. E essa vitimização ela é mais observada durante os períodos de folga, né? Justamente, ela é atribuída àqueles profissionais que trabalham na segurança privada, que é quando eles estão desprotegidos, né, da segurança institucional. A maior presença de policiais ou de profissionais como cidadãos em cenas de conflitos também, né? Não só quando ele está trabalhando em outro emprego, mas quando ele está presente numa cena de conflito em bairros, em bares ou em transportes, e acabam atuando por conta da sua função, e como eles não estão protegidos institucionalmente com todo o aparato ou com um colega de trabalho, eles acabam se vitimando. Então, todos os estudos apontam que essa vitimização é bem superior nos períodos de folga. Pode passar. Bom, agora entrando, né, depois dessas considerações todas, entrando nas atividades do projeto em si, o que a gente tem feito e para vocês poderem identificar o que a gente pode fazer junto, o que a gente pode fazer em parceria. O objetivo geral do projeto consiste em estudar estratégias e fomentar ações visando a implantação de políticas permanentes, e aí eu friso muito o permanente, né, que promovam saúde e cidadania aos profissionais de segurança pública. A gente precisa e a gente busca apoiar políticas que não vão durar apenas uma gestão, mas que elas sejam incorporadas às atividades da instituição e que elas sejam contínuas. E o projeto tem como objetivo também maior a valorização desse profissional como ser humano e o aumento da percepção sobre a importância do resultado do seu trabalho, além da diminuição da vitimização e dos riscos profissionais. Pode passar. E aí, alguns objetivos específicos, né, que estão contidos nas ações que a gente busca apoiar. Primeiro, um preparo emocional para a atuação. Então, a gente precisa desenvolver capacitações que fortaleçam esse profissional para a atuação, para o que ele vai encontrar no seu dia a dia, né? Porque o profissional de segurança pública, ele é uma das únicas profissões que ele sai para trabalhar de manhã e ele sabe que o dia dele não vai ser normal. Como eu saio para trabalhar de manhã, vou para o meu escritório, né, em Brasília, eu sei que eu vou chegar lá e eu não tenho uma expectativa de que eu vou encontrar uma tragédia, de que eu vou encontrar uma situação de risco, que eu vou encontrar uma situação difícil. O profissional de segurança pública que está na rua, não. Ele sai sabendo, né, que, muito provavelmente, ele vai se deparar com uma situação de risco, uma situação que é inusitada para a população em geral. Só isso já é uma fonte de desgaste muito grande, então a gente precisa investir no preparo emocional para o que ele vai enfrentar.
Um segundo objetivo, o fomento de núcleos integrados biopsicossociais. Os núcleos são núcleos de atendimento geral. O bio é a questão da saúde, o psico e o social. Então, é uma atenção integral a esse profissional. São núcleos formados por equipes multidisciplinares, né, que a gente tem apoiado a estruturação, para que eles possam atender o profissional de forma integral. A institucionalização das ações na área, e daí é um dos objetivos mais importantes, que é a questão da permanência das ações, ou seja, todos os projetos que a gente implementa, a gente faz questão que tenham alguns mecanismos que façam com que eles sejam sustentáveis, né? Ou seja, ele precisa ser normatizado, ele precisa ser incorporado nas normas da instituição, ele precisa ser contínuo, para que, quando mude o gestor de plantão, não se mude aquela ação e aquela ação pare de ser realizada. Daí a importância da institucionalização. A realização de pesquisas, né? Então, a gente procura sempre atuar e propor pautado em um diagnóstico, né, com base em dados. Então, a gente está sempre realizando pesquisas. Mais para frente, eu vou falar para vocês alguns resultados das pesquisas que a gente tem realizado. O investimento em ações de caráter educativo e preventivo, visando a saúde mental e a melhoria das condições de trabalho e das relações interpessoais. Então, o foco maior é na prevenção e não no tratamento. A gente precisa desafogar da questão do tratamento, né? Não sei se tem alguém aqui de equipe de saúde, que é psicólogo, mas as equipes de saúde, elas estão muito afogadas no tratamento, presas nesse tratamento e com pouco tempo para poder pensar uma política maior de prevenção, uma política de saúde mental que contemple, que auxilie nesse objetivo do não adoecimento, né? A gente está sempre no depois que aconteceu. Então, a gente foca na prevenção. E, por último, promover e apoiar a capacitação continuada em atenção biopsicossocial. Aí, aqui, a capacitação das próprias equipes de saúde, das equipes de valorização, das equipes de gestão de pessoas que vão estar atuando nessas instituições, que elas precisam ser capacitadas cada vez mais para pensar políticas consistentes e permanentes. Pode passar. As principais linhas de atividade do projeto, né? Primeiro, elaboração de diretrizes normativas. Essas diretrizes, vou aprofundar um pouquinho nelas também, mas elas são sempre construídas coletivamente. Então, a gente chama os gestores de todas as instituições para sentar com a gente monta grupos de trabalho para poder elaborar essas diretrizes, de forma que essas diretrizes realmente reflitam as necessidades das instituições, e não só o olhar da Senasp. Claro que a Senasp tem determinadas políticas que ela quer fomentar e ajudar a implementar, né? Mas também a gente precisa que os gestores estaduais, que os profissionais estaduais e municipais sejam ouvidos e que essa política reflita, de fato, as necessidades de cada um. Segundo, a transferência voluntária de recursos, que são os convênios, e que esse ano a gente tem uma novidade na área de educação e de valorização, que o nosso edital vai ser exclusivamente para as guardas municipais, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. A intervenção direta, que é o monitoramento psicofisiológico nas ações de capacitação, que é uma ação direta que a gente tem feito nos cursos presenciais da Senasp, onde todos os discentes que são capacitados passam também por uma, claro que voluntariamente, né, quem quiser, passa por uma avaliação de qualidade de vida e avaliação de níveis de estresse, por meio de um questionário, e uma avaliação fisiológica, que vai verificar as condições de saúde física, peso, altura, IMC, pressão arterial, glicose, cortisol, para verificar como está a saúde geral desse profissional, e ele receber uma orientação ao final, em relação ao que ele precisa modificar na vida dele para melhorar ali a qualidade de vida e os níveis de estresse, e também o que ele precisa modificar no estilo de vida dele para a questão fisiológica, para a questão de saúde que ele está enfrentando. Porque o que a gente tem visto nesses monitoramentos que a gente tem feito são os elevados índices de pressão arterial, lá em cima, né, e o peso. Então, todo mundo tem que começar a modificar os hábitos para controlar, principalmente a pressão, né, que é o mais perigoso. E uma quarta linha de ação do projeto são as pesquisas, que eu vou falar um pouquinho mais também do resultado de cada uma dessas pesquisas, que são elas que orientam as próximas ações, são elas que orientam as linhas dos editais de convênios para repasse de recursos e que orientam essas diretrizes, né, que a gente elabora conjuntamente. Elas dão os dados e mostram a realidade para a gente e guiam por onde a gente tem que atuar. Pode passar? Bom, em relação às diretrizes, a primeira diretriz que a gente construiu no âmbito do projeto foi a instrução normativa que institui o próprio projeto Qualidade de Vida.
né? E para instituir esse projeto, a gente chamou, né, como eu falei no início, a gente chamou todos os gestores das instituições de segurança pública participantes à época, para sentar com a gente e desenhar o que seria o ideal para ter um projeto de qualidade de vida, o que os estados e os municípios teriam que implementar no âmbito das instituições para voltar a atenção para esse profissional de segurança pública. Ela foi construída em 2009, logo no início do projeto, foi publicada no Diário Oficial, e ela é a formalização do projeto de qualidade de vida, definindo o funcionamento e as diretrizes, a adesão voluntária dos estados e dos municípios vinculada à organização de algumas estruturas de atendimento ao profissional de segurança pública e os direitos dos profissionais, né? Voltando a atenção não para que ele tem sempre que observar o direito do cidadão, mas observar o direito dele também, né, enquanto pessoa que está ali por trás desempenhando aquela função. Pode passar. A segunda diretriz que a gente construiu também coletivamente foi o Guia de Ações de Qualidade de Vida. Esse guia está disponível na página do Ministério da Justiça. Todas essas publicações que eu vou falar aqui, elas estão disponíveis na página do Ministério da Justiça. Ele é baseado na instrução normativa, e a ideia é que ele fosse uma ferramenta para a atuação das equipes de saúde. Então, a gente conversava com várias equipes, com vários estados, com vários municípios, e todo mundo tinha muitas ações interessantes já desenvolvidas, já em andamento e com bons resultados, enquanto outras instituições não tinham ideia de por onde começar, o que poderia fazer, né, para poder voltar o olhar para a saúde do trabalhador. Então, a gente decidiu reunir as ações que eram bem-sucedidas em um guia para que as instituições, os estados, os municípios que não tivessem nenhuma ação pudessem olhar ali e ter ideias do que fazer. Na área de apoio psicológico, o que eu posso fazer? Na área social, na área de trabalhar com a família, na preparação para a aposentadoria. Então, a gente decidiu reunir nesse guia todas essas ações que a gente verificou que eram bem-sucedidas, para que outros pudessem se inspirar e implementar também na sua instituição. Então, ela visa nortear as ações e prover diretrizes mínimas. Os principais objetivos são sugerir ações preventivas e de intervenção, indicar ações referenciais, ou seja, onde que ele pode buscar mais informações, e propor formas de mensuração do resultado dessas ações, que é uma das coisas mais importantes no projeto também, é a gente conseguir verificar qual o resultado daquele projeto que eu estou implementando, né? Isso é uma coisa até que o TCU bate muito na gente, porque a gente precisa verificar qual o resultado dessas ações que são implementadas, e isso tem que ser concreto, né? Eu preciso propor uma coisa que eu vou ter condição de medir e que, de preferência, que isso tenha um impacto bem grande. Então, ele é um guia bem introdutório, cada ação tem cerca de 2 páginas, né? Ele te dá uma ideia geral do que pode ser feito e te dá um local de referência, em qual instituição que aquilo ali já está sendo implementado, já está sendo bem sucedido, que você pode buscar mais informações para poder implementar na sua instituição também. Pode passar. Ele é dividido em áreas temáticas, né? A gente tem aí a área da gestão, da saúde, do suporte ao profissional e da imagem institucional. Então, ali na área da gestão estratégica de recursos humanos e materiais, a gente tem ações como profissiografia e mapeamento de competências, a questão de controle de equipamentos de proteção individual e outros. Na área da saúde, que é a maior área do guia, a gente tem acesso e manutenção da saúde, então fala de campanhas de vacinação, de programas de prevenção de transtorno do estresse pós-traumático, de grupos de apoio e várias outras ações na área de saúde. O suporte ao profissional e à família entra na área de suporte social, né? Então, desde apoio jurídico ao profissional até apoio à família. E, por último, o fortalecimento da imagem institucional, que entra muito na questão da valorização do profissional, na relação dele com a sociedade, como a sociedade vê ele, como a instituição pode se aproximar da sociedade para começar a mudar essa questão da imagem institucional e de como se dá essa relação. Pode passar. Em relação, aí uma terceira diretriz, em relação ao transtorno do estresse pós-traumático, né, que é um transtorno que é desenvolvido após uma ocorrência de risco ou um incidente crítico, após um evento traumático que é capaz de causar danos à saúde psicológica desse profissional. Então, isso é muito comum, né, no caso das polícias, imagino que a guarda aqui também, porque vocês são uma guarda armada, né, então, que vocês estejam vulneráveis ao desenvolvimento desse transtorno do estresse pós-traumático. E que isso também é muito comum também no caso dos corpos de bombeiros, em eventos como grandes desastres e tragédias, né, onde você tem aquele evento crítico,
muito agudo e que é potencial causador de um dano psicológico. Então, frente a esse risco, a gente fez um estudo, né, para estudar a questão do estresse pós-traumático dentro das instituições, identificar as melhores práticas que já existiam. A gente identificou isso só em 4 instituições no Brasil todo, onde isso é estruturado, esse atendimento existe. E depois montamos um grupo de trabalho com profissionais de todos os estados para poder construir, né, a várias mãos essa diretriz. Isso está em fase de análise na nossa consultoria jurídica e vai sair como uma publicação, né, um caderno técnico com toda a teoria do transtorno do estresse pós-traumático e, por fim, com a portaria, né, indicando quais são as diretrizes, o que uma instituição precisa estruturar, quais os caminhos que ela tem que seguir para prover esse tipo de atenção e de apoio ao seu profissional para que ele não desenvolva o transtorno do estresse pós-traumático, que isso pode resultar depois em outras doenças, em outros tipos de problemas a longo prazo, porque o profissional de segurança pública ele está sujeito não a um evento potencial causador de estresse pós-traumático, mas a diversos eventos ao longo da sua carreira, né, que podem ser potenciais causadores. Então, as diretrizes são para a implementação de um protocolo de intervenção, né, de um passo a passo de intervenção, no caso de incidentes críticos, para prevenir esse transtorno do estresse agudo e do estresse pós-traumático nas instituições. Como eu falei, foi uma construção coletiva, e ela visa orientar os procedimentos de prevenção e tratamento, as ações de sensibilização e capacitação necessárias antes do evento acontecer, né, que isso passa também pela questão da capacitação emocional para a atuação, as atribuições das unidades responsáveis, o que cada equipe de tratamento, de encaminhamento, de prevenção tem que fazer, e tem por objetivo diminuir a vitimização, os índices de adoecimento, os afastamentos e os riscos que estão submetidos os profissionais. Pode passar? Bom, trabalhamos também recentemente, não se aplica a vocês, né, mas eu queria trazer aqui para vocês terem uma ideia do resultado. As diretrizes da política de pessoal de fronteira, né, foi uma demanda, como a Estratégia Nacional de Fronteiras é uma demanda da Presidência da República, a gente teve a encomenda de construir, de voltar a olhar para a política de pessoal desses profissionais, por conta da dificuldade da alocação e da manutenção de pessoas trabalhando nesses locais de difícil provimento e dos índices de vitimização que também são um pouquinho mais elevados do que dos outros locais. Essa política também foi construída de forma coletiva, a gente montou um grupo de trabalho com os 11 estados de fronteira, realizou uma pesquisa com os profissionais que estão lotados na área de fronteira, via rede EAD, e, a partir desses resultados desse grupo, a gente propôs também uma portaria que está para ser publicada, que também está na análise da nossa consultoria jurídica, contendo propostas concretas de aprimoramento das políticas de pessoal e estratégias de sensibilização para a implementação. São propostas voltadas à melhoria das condições de trabalho para que facilite a permanência desse profissional nessa localidade de difícil provimento. Ela foi construída com base em pesquisa junto aos operadores, como eu falei, junto às instituições, verificando as principais demandas em relação a essas condições de trabalho. E ela levantou a pesquisa os sintomas e adoecimentos mais frequentes relacionados a aspectos psicológicos, né, e que, dentre eles, foram identificados a ansiedade, como um dos problemas mais recorrentes de quem está ali lotado só na faixa de fronteira, problemas de sono, problemas de peso, problemas de pele, dor de cabeça e problemas estomacais. Acredito que não seja, né, como a gente viu nas outras pesquisas, não são sintomas exclusivos de quem está na região de fronteira, vocês que estão aqui podem dizer muito bem, né, mas são problemas que também existem nessa região. E, principalmente, a questão da condição de trabalho, né, a questão da fronteira é o problema da localidade, né, de falta de acesso à educação, falta de acesso à cultura, falta de acesso às informações da instituição, o isolamento institucional muito grande e que tem que ser trabalhado nessa política de pessoal. Pode passar. Aí, um dos principais problemas levantados, né, continuando nos problemas, eles têm muita carência em relação ao curso do idioma do país fronteiriço, para poder se relacionar com as pessoas que transitam naquela região e também com os profissionais do outro lado do país. Acesso à saúde de qualidade para ele e para a família. Uma gratificação pecuniária diferenciada é uma das maiores demandas, né, sempre entra aí a questão salarial. Acesso a tecnologias da informação e acesso à educação para os dependentes. Então, essas são as principais demandas dos profissionais dessa região. Pode passar.
Em relação às pesquisas, né? Aí alguns dos principais resultados. A primeira pesquisa de todas, que a gente iniciou ainda em 2008, quando o projeto começou a ser desenhado, foi o mapeamento das estruturas estaduais de atenção à saúde, né? A gente ainda não começou a trabalhar com a guarda, porque as guardas são inúmeras e a gente também não tem equipe, não tinha equipe, né, na época para começar a trabalhar isso, e agora, com esse edital, a gente vai começar a trabalhar mais de perto com a guarda. Então, esse mapeamento foi feito em 19 estados, em todas as regiões do país, e procurou verificar como eram os serviços oferecidos na área de saúde nas polícias militares, polícias civis e corpos de bombeiros. O resultado, na época, em 2008, ainda é o resultado que é muito visto hoje. A gente tem conseguido poucos avanços, né? A gente precisa trabalhar muito nesse aspecto, mas o que acontece? Uma grande carência de recursos humanos, então, pouca estrutura de equipe para trabalhar, para prover essa atenção, e também pouca infraestrutura para trabalho. Falta de equipamento, falta de espaço, né, falta de pessoal para poder desenvolver esses trabalhos na área de prevenção. Uma ausência geral de regulamentação é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, a questão da importância da institucionalização. Então, os programas não são regulamentados, é algum gestor chega, eu acho que é necessário implementar um programa na área de preparação para a aposentadoria. Então, ele cria, aquilo ali não é institucionalizado, quando ele vai embora ou quando muda a chefia dele, acabou o programa e aquilo não é continuado. Uma escassez de mapeamento formal para a definição das estratégias, né? Ou seja, não há um diagnóstico, então as pessoas definem quais programas elas querem implementar de acordo com a sua afinidade ou de acordo com o que elas acham que é mais importante, sem ser com base em dados formais. Uma história que eu sempre conto nessa questão da importância do mapeamento formal. Em 2008, antes da gente estruturar o projeto, foi firmado um convênio pela Senasp com o Estado para redução do tabagismo, pela uma Secretaria de Segurança Pública para todas as instituições. Foi repassado nesse projeto R$ 1 milhão para a prevenção do tabagismo. E o que aconteceu? Eles verificaram, depois que o projeto foi implementado e que o recurso foi repassado, que menos de 10% do efetivo fumava. E que desses 10%, menos ainda queriam fumar, queriam parar de fumar. Ou seja, a quantidade de remédios que foi adquirida com esse convênio, que era da ordem de R$ 600 mil, foi perdida, né? Porque não teve um diagnóstico prévio para entender qual o número de pessoas que fumavam e quais que tinham a intenção de sequer entrar em um tratamento para parar de fumar, para eu poder dimensionar a quantidade de remédios que eu ia adquirir, né? Então, daí a importância do diagnóstico. E, ainda mais, a questão do mérito do projeto. Um projeto antitabagismo é muito importante, mas será que no campo da segurança pública é a questão mais importante que eu tenho em relação à saúde dos meus profissionais, considerando que só 10% fumam? Né? Quais são os outros riscos que esse efetivo está exposto para eu voltar a minha atenção e passar R$ 1 milhão para um projeto antitabagismo, né? Então, a gente precisa se pautar sempre em diagnósticos com base em dados concretos para poder direcionar onde o recurso vai ser investido, onde a energia vai ser investida, né? O foco, né? Esse estudo mostrou também que o foco é, em geral, no tratamento, a questão que eu falo que a prevenção está em segundo plano, ou nem está em plano, né? E no atendimento clínico, ou um foco apenas médico. Então, se o profissional ele está inteiro, a saúde dele física está inteira, então pode ir, né? Não tem o foco na questão da saúde mental. E raras iniciativas de prevenção em saúde mental, né? São raras. Esse era o quadro na época de 2008, e esse ainda é muito o quadro atual, né? Apesar da gente ter apoiado muitos projetos, essa é uma mudança lenta, é um trabalho que eu sempre digo que é artesanal, né? Por conta de todas essas carências. Pode passar. Ainda em relação às pesquisas, a gente realizou também, em 2009, a profissiografia e mapeamento de competências, aí com foco no bombeiro, na Polícia Civil e na Polícia Militar. Essa pesquisa está disponível também no site do Ministério da Justiça. Ela é um estudo sistemático do processo de trabalho, dos requisitos necessários, dos fatores facilitadores e dificultadores e das características restritivas ao exercício, né? Então, ela foi planejada para auxiliar na revisão da Matriz Curricular Nacional, porque ela ia levantar todas as competências necessárias ao exercício dos cargos de base dessas 3 instituições.
né? E ela também visa orientar os processos de seleção e de capacitação, porque ela mostra todos os requisitos necessários e mostra também as lacunas de capacitação, porque os profissionais foram os próprios profissionais que responderam. A gente teve aí cerca de 20.000 respondentes, e eles indicaram, né, quais são as tarefas e as atividades mais difíceis e quais as que eles têm o menor domínio ou o maior domínio. E essa combinação de qual é a maior dificuldade com o menor domínio vai mostrar qual é a minha urgência de capacitação, né, onde eu tenho que investir mais. Então, por exemplo, no caso do Corpo de Bombeiros, as tarefas mais frequentes são aquelas relacionadas a salvamento em acidentes de trânsito. Por outro lado, eles indicaram que as mais difíceis são aquelas relacionadas a ocorrências com bombas e explosivos. Então, cada instituição precisa olhar esses dados de acordo com a frequência das suas ocorrências e com como está alocado o seu efetivo, para poder dimensionar quais são as capacitações mais importantes, de acordo com o que eles responderam possuírem menor domínio ou maior domínio dessas atividades. Então, esse estudo também está disponível no site do Ministério da Justiça. Pode passar. A pesquisa das mulheres na segurança pública, ela teve como objetivo estabelecer um perfil das mulheres em relação à ocupação dos cargos, as condições de trabalho e os principais obstáculos que enfrentam na profissão. Essa pesquisa também está disponível no site. A proposta, dos resultados, a partir dos resultados, era orientar o desenvolvimento de projetos e a formulação de políticas pautadas pelo respeito à diversidade de gênero. E a gente encontrou aí cerca de 7.000 respondentes. Essa pesquisa surgiu da necessidade de a gente voltar a atenção também a essas mulheres, né, porque a gente verifica, né, no dia a dia e nos grupos focais que a gente fez, né, que ser um homem profissional de segurança pública é muito difícil, é uma profissão muito difícil. Mas ser uma mulher no meio desse mundo masculino parece que é mais difícil ainda, né? As mulheres que estão aqui podem dizer se sim ou se não, né? Mas as dificuldades são inúmeras por conta justamente do ambiente ser predominantemente masculino. A gente encontra ainda aí diversas instituições que têm cotas para a entrada de mulheres, mas cotas barrando, né? Então, algumas instituições, principalmente as militares, a gente tem aí um teto de 10% a, no máximo, 20% de mulheres que podem entrar. A gente tem inúmeras dificuldades em relação à questão do assédio moral, que é muito grave. Em relação a problemas quando as mulheres voltam da licença maternidade, elas são punidas com lotações distantes do seu local de trabalho, ou entram numa escala de plantão que impossibilita a amamentação, né? Então, essa pesquisa revelou inúmeros campos que podem ser trabalhados em relação a políticas voltadas para a igualdade de gênero. E a gente já verifica que algumas instituições têm isso, algumas instituições têm regulamentação para a questão da mulher que está amamentando, para a questão da mulher que volta da licença maternidade, ou tem canais institucionais para denúncias de assédio moral. Então, várias políticas podem ser construídas com base no resultado dessa pesquisa. E uma das respostas que foi mais emblemática também, né, assim como aquela outra pesquisa que eu relatei, que a gente teve, inclusive, vários homens querendo responder essa pesquisa, porque eles alegavam legitimamente, né, de que por que uma pesquisa voltada só para as mulheres, né, sendo que as condições de trabalho na área de segurança pública são difíceis para todo mundo, né? Agora, a gente teve uma resposta de um homem que resume o porquê disso, né? Um homem respondeu, ele: não, eu vou responder a pesquisa, eu sou profissional de segurança pública, mas a minha esposa é profissional também. Então, eu sei melhor do que ela o que ela passa, então eu vou responder por ela. Né? Então, isso mostra como a gente ainda está, como algumas pessoas ou em algumas instituições ainda estão no tempo, na idade da pedra. Né? Então, a gente precisa avançar muito aqui em relação à igualdade de gênero. Pode passar. Ainda em relação às pesquisas, né? A construção da norma técnica do estresse pós-traumático, que eu já falei. Realizamos o ano passado também está disponível, uma análise dos regulamentos disciplinares das polícias militares e dos códigos de condutas das polícias civis, visando a adequação à Constituição Federal e às normas de direitos humanos. Né? Então, foi um estudo bem abrangente, que ele analisou todas as normas vigentes e fez recomendações para a adequação à Constituição, para o respeito ao direito humano do próprio profissional, para que esses regulamentos voltem o olhar mais para a relação entre o profissional e a sociedade do que a vida pessoal do profissional, como muitas vezes é regulado ali dentro desses códigos. Né? Então, é muito
o foco muito grande em como esse profissional se comporta dentro da instituição ou como ele se comporta na sua vida privada, e muito pouca atenção em relação a como ele se relaciona com a sociedade, qual o serviço que ele presta, né, em relação à função que ele desempenha. Então, essa é a proposta desse estudo. E temos também o diagnóstico e o modelo de atenção biopsicossocial para a Força Nacional de Segurança Pública, né? Então, a gente estava sempre voltando a olhar para fora e pouca atenção para dentro, né, para os problemas que acontecem na Força, para as dificuldades que esses profissionais enfrentam. Eles ficam mobilizados durante muito tempo, longe de casa, e sempre enfrentando situações críticas, né, e mudam muito de lugar, ficam longe da família. Muitos têm um filho que nasce e ele nunca foi ver, né, porque está mobilizado muito tempo, e depois ali ele tem um aumento salarial muito grande quando ele está mobilizado na Força, depois não tem uma preparação para ele voltar para casa, né, para ele ter essa mudança de padrão de vida repentina. Então, isso é muito conflituoso, e aí a gente fez um estudo, um diagnóstico, e propôs essa atenção também para esse profissional que está lá, né, perto da gente. E estamos realizando atualmente, não sei se ainda, acho que ainda não chegou a São Paulo os e-mails, a gente está mandando aos poucos, porque muita gente, a gente tem aí mais de 500 mil pessoas. Chegou? Então a gente tem mais de 500 mil pessoas na rede de dados, na base de dados do EAD, então a gente está mandando esse link para a pesquisa do racismo no contexto institucional, né? Então, ela é como das mulheres, é um recorte, né, assim como a pesquisa das mulheres, para a gente verificar como isso se dá dentro da instituição. Não é o foco na abordagem, é o foco dentro da instituição, como são as políticas de promoção, como é a ocupação de cargo, o que existe de problema nessa área, para a gente poder também sugerir políticas pautadas na igualdade racial. Pode passar? Aí, continuando as pesquisas, desenvolvemos o ano passado também uma construção coletiva a várias mãos, né? Foi desenhado um sistema de monitoramento das políticas de valorização profissional e saúde, contendo indicadores quantitativos e qualitativos. A nossa presunção, né? a nossa vontade é que isso vire um sistema em âmbito nacional, que isso possa ser integrado aos sistemas da Senasp, mas isso ainda é uma vontade da equipe, isso precisa de convencimento também, né? Como a questão da valorização profissional é difícil nas instituições, ela também é difícil na Senasp. A gente precisa convencer outras instâncias para que isso aconteça. Então, a ideia é que isso vire um grande sistema nacional de monitoramento, que a gente possa identificar, a partir dos dados que as instituições alimentem esse sistema, que a gente identifique aonde os profissionais estão sendo mais vitimados, onde eu tenho mais afastamentos, quais as causas desses afastamentos, que políticas de prevenção ou de tratamento são adotadas em quais locais, quais resultados elas alcançam, onde eu preciso investir mais, onde eu preciso voltar o olhar e cuidar mais em qual área. Então, a ideia desse sistema de monitoramento é isso, que a gente tem um grande sistema que acompanha a saúde do profissional e que acompanha as condições de trabalho desses profissionais em âmbito nacional. Um outro estudo que está sendo desenhado, né, que é a questão da adequação e impacto das jornadas de trabalho na saúde e no desempenho dos profissionais, e a análise dos benefícios trabalhistas e do trabalho extracorporação. Então, esse também é um estudo nacional grande, que a gente vai ter que fazer uma grande licitação para poder implementar, mas ele já está todo desenhado. A ideia é a gente conhecer quais são as jornadas adotadas, porque nesses estudos a gente tem visto, quando a gente pede para vocês marcarem ali qual a jornada de trabalho, é impossível até de tabular, porque vem assim 30 tipos de jornadas e escalas de trabalho, e não tem como tabular. É um dado que vocês podem pegar as pesquisas da Senasp, tudo vem, esse dado não foi possível tabular. Então, a gente precisa, e muito se é dito em relação a qual a melhor escala, qual a melhor jornada, mas com base em informações ou em opiniões pessoais, né? Não tem nenhum estudo que direcione, que diga o que é mais adequado para o trabalhador, o que impacta menos na saúde dele, que a gente tem vários estudos falando sobre plantão, principalmente na área da saúde, né? O que isso impacta na saúde do profissional. E também a gente precisa dizer o que isso impacta na gestão da instituição. Eu preciso conjugar esses dois fatores, preciso entender o que funciona. Tudo bem, o que é o ideal para o profissional pode não ser o ideal para a instituição, o que é ideal para a instituição com certeza não é ideal para o profissional. Então, eu preciso de um estudo que me diga o que é melhor para poder orientar isso.
E também a gente quer um estudo para sistematizar quais são os benefícios trabalhistas que são oferecidos. Onde eu tenho seguro de vida, onde eu tenho o trabalho extracorporação regulado, onde eu tenho a garantia da amamentação. Então, para a gente poder fazer esse desenho, é exemplo do que foi feito com a matriz dos regulamentos disciplinares, né? Então, esse é um estudo grande que vai ser lançado, espero que em breve, né? E a elaboração de diretrizes para a política de pessoal de fronteira, que eu já falei em detalhes para vocês. Pode passar? Em relação às intervenções diretas, que eu falei aqui no comecinho também, são as ações diretas que são feitas nos cursos presenciais da Senasp. Então, a gente procura estabelecer parcerias com as equipes de saúde da instituição que está mais próxima da gente, né? No caso, a gente fez essas intervenções em Alagoas, com a equipe da Secretaria de Segurança, e fizemos também nos cursos lá em Brasília. A gente conseguiu uma parceria com a equipe de saúde do Corpo de Bombeiros, para poder fazer essa questão da avaliação fisiológica, né? Então, a gente faz a avaliação psicológica, que é a parte da qualidade de vida e do estresse, e faz a parceria para fazer a avaliação psicológica. Na parte da avaliação psicológica, a gente tem avaliado a vulnerabilidade ao estresse, né, em relação ao clima e ao funcionamento organizacional, a pressão no trabalho e a infraestrutura e rotina. Então, são todos aspectos de fontes de estresse relacionados ao trabalho. Isso vai mostrar o quanto aquele profissional está menos ou mais vulnerável a desenvolver o estresse e a desenvolver as complicações decorrentes do estresse. Uma avaliação da qualidade de vida, né, nos aspectos de como ele julga, e aí qualidade de vida no sentido bem amplo, desde o seu trabalho, da educação, da saúde, da família, do lazer. E a parte da avaliação física, peso, altura, IMC, circunferência abdominal, pressão arterial, glicose, quando a gente consegue cortisol, que é o indicador do nível de estresse no organismo, né? Pode passar? Em relação aí aos projetos apoiados, né, a nossa última linha de atuação. Os projetos apoiados são os projetos que a gente apoia por meio de convênios com repasse de recursos da Senasp, né? E esse repasse ele é regulado por determinadas linhas de atuação que a Senasp quer induzir em parceria com o Estado. Então, a Senasp repassa o recurso naquelas linhas que fazem parte da política dela, para que os estados e os municípios implementem essas ações nas suas instituições, né? Então, desde 2008, a gente tem feito isso. De 2008 até 2010, a gente não trabalhava com edital, né? Então, os projetos eram prioritariamente... A gente tinha mais recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que eram direcionados só àqueles estados que não faziam parte do PRONASSE, né? Então, a gente celebrou aí 32 convênios, de 2008 a 2010, com esses estados que estão destacados. Eram projetos de implementação de núcleos integrados de atenção biopsicossocial, profissografia e mapeamento de competências, visando orientar a seleção e a capacitação, reestruturação física mesmo das áreas de saúde, dos centros odontológicos, centros de atenção biopsicossocial, em termos de equipamento, de computador, de mobiliário, de material, de livro, de biblioteca, tudo de capital que fosse necessário. E a realização de pesquisa de diagnósticos institucionais, né? Sempre prevendo uma pesquisa para que essa atuação pudesse ser orientada com base em dados, e uma capacitação das equipes que vão trabalhar nesses projetos. Pode passar. Bom, a partir de 2011, com a nova gestão, a gente começou a regular o repasse de recursos por meio de editais. Foi uma prática muito interessante, tanto para a gente quanto para as instituições, porque isso ficou bem mais transparente, né, quais eram os critérios de repasse de recursos, e isso criou uma concorrência, né, uma lógica de concorrência por aquele recurso, em vez da gente oferecer. Porque, quando a gente oferece, é diferente, né, do que você ter que lutar por aquele recurso. Então, lá em 2008, quando a gente ofereceu a primeira vez o recurso, a gente chegou a ouvir, né, uma história que eu sempre conto também, de um secretário. Ele fala que ele não queria o dinheiro para fazer projeto de valorização profissional, porque ele queria, claro, né, o dinheiro para reaparelhamento, então era armamento e viatura, porque o estresse da tropa dele ele curava na Casa da Luz Vermelha. Então, foi essa a resposta que ele deu para o nosso secretário à época, né? No municipal também. Então, a gente chegou a ouvir isso, né? E é aquela história do travesseiro, eu me curo com o meu travesseiro, mas não funciona assim,
Né? Vocês que estão no dia a dia da atividade sabem que não funciona assim. Você pode curar momentaneamente, mas esse estresse cumulativo e o adoecimento decorrente não funciona assim. Isso é retirar a responsabilidade institucional, a responsabilidade dele em prover condição adequada de trabalho e de redução da vitimização. Né? Então, essa história do edital foi muito bom, porque ele primeiro deu às equipes de saúde, aqueles profissionais de saúde que queriam implementar o projeto, deu um documento para ele poder chegar no secretário e falar, a Senasp apoia isso, né? Olha que tem esse recurso disponível. E isso despertou o interesse, né, dos dirigentes mais altos das instituições em concorrer a esse recurso. Então, no primeiro ano, aí, a gente teve o edital de chamada pública número 1, a gente selecionou aí 12 propostas em torno de 10 milhões de reais, que foram esses estados que estão aí ressaltados. No ano seguinte, a gente conseguiu aumentar esse recurso, a gente teve 15 milhões, né? A gente selecionou 13 propostas com 12 milhões e o restante que as propostas não conseguiram alcançar os critérios, né? Tem critérios muito rígidos, então quem for apresentar projeto tem que trabalhar muito nessa questão do projeto. O edital é extenso, é cheio de detalhes, são critérios muito rígidos, que depois são cobrados da gente também pelos tribunais de contas, então a gente precisa ser rígido também. E a gente nem conseguiu alcançar a marca dos 15 milhões que a gente tinha disponível. A gente fez 12 milhões para o edital e os outros 3 milhões a gente distribuiu nos projetos do Brasil Mais Seguro. Então, foram esses estados contemplados. E as linhas, depois eu vou falar um pouquinho mais em detalhe, porque vocês vão poder concorrer esse ano a esse edital também, são as de redução de risco ocupacional e de vitimização, prevenção e tratamento da dependência química e uma terceira linha de qualidade de vida e bem-estar, que é uma linha bem ampla, que cabe mais projetos. Pode passar. Bom, aí em relação ao Brasil Mais Seguro, né, que a gente começou a trabalhar o ano passado e está trabalhando esse ano também, com esse dinheiro que é remanescente do edital, no ano passado, e esse ano não, a gente já tem recurso que é alocado exclusivamente para isso. Então, é pactuação com estados e municípios, nessas áreas que são previstas no edital, né, que eu acabei de falar. A gente já pactuou ano passado com o estado de Alagoas, esse ano a gente está pactuando com o Rio Grande do Norte e com o município de Natal, pactuamos com Paraíba e com o município de João Pessoa e estamos começando, semana passada tivemos as primeiras reuniões com Sergipe, né, para atuar no âmbito do Brasil Mais Seguro e implementar projetos que são conjugados de valorização profissional e de capacitação continuada do efetivo e de multiplicadores, que são o caso dos formadores. Pode passar. Pode passar. Então, os editais anteriores. Aqui eu não estou falando do edital desse ano, né, porque senão eu estaria dando informações privilegiadas a vocês. Então, estou mostrando as linhas de atuação dos editais dos anos anteriores, que não foge muito esse ano, né, porque a política tem se mantido constante. Então, são as linhas, um detalhamento das linhas do que a gente pode apoiar, né, que vocês podem estruturar, seja na área, aqui eu vou falar especificamente da área de valorização, mas quem tiver interesse, tem os editais de capacitação também, estão disponíveis na internet, os dos anos anteriores. São os projetos que vocês podem estruturar e submeter para concorrência. Né? E esse ano a gente vai ter, o nosso edital é um edital de 20 milhões. Então, a cada ano a gente está conseguindo, a gente vai lá e fala, não, eu quero um pouquinho mais, e a gente consegue um pouquinho mais de recurso para poder repassar para os estados. Então, primeiro, programas de intervenção e atendimento em ocorrências de risco, né, que tem muito a ver com a questão do estresse pós-traumático, que eu falei com detalhes aqui anteriormente. A implementação de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, né, que é muito a questão do levantamento dos riscos ambientais, sociais, psicológicos do trabalho para se prevenir os acidentes. A estruturação de comissões internas de prevenção de acidentes, as comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade e da vitimização profissional, a implementação de sistemas de registro, de controle e de notificação de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, visando a produção de diagnósticos. Então, entra aí toda a parte seja de tudo que eu estou falando, entra a parte de capital e de custeio. Né? Então, de capital, a questão de equipamento, de mobiliário, tudo que eu preciso para estruturar esse projeto. E de custeio, entra a parte que eu gasto com recursos humanos ou com a contratação de uma empresa para prestar um serviço ou de outros bens que não são considerados bens duráveis, né? Que são bens de consumo, entram na parte de custeio também. Então, a implementação do sistema de registro é uma área que a gente gosta muito, né, na parte
dos editais, porque muitas das instituições a gente verifica que não há uma produção sistemática de dados, né? Então, a gente age muito no escuro, a gente age muito do que o gestor de plantão, que eu sempre falo, ele, eu acho que o mais importante para atuar na minha instituição é o tabagismo. Então, eu vou e implemento um projeto naquela área, em vez de pautar, né, de pautar minhas ações com base em registros. Os afastamentos, por exemplo, dos profissionais. Tem instituições que têm livros e livros e livros de registro, mas se eu preciso desse dado imediatamente, a gente não tem, né? Então, nos editais anteriores, uma das coisas que conta ponto, né, vocês vão ver que o edital ele conta ponto da proposta, do mérito da proposta e da forma, né, se ela foi apresentada direitinho, e tem uma segunda linha que é da instituição. O proponente também recebe ponto, se ele faz ou não o trabalho dele direitinho, né? Desde sempre. E uma das coisas que a gente pontua é a questão dos dados de vitimização profissional. Então, a gente entende que onde a gente tem dados mais elevados de vitimização profissional, aquela instituição precisa de uma atenção e precisa de recurso. Esse é um dado que a gente pontua e que quase nenhuma instituição consegue mostrar. Ninguém consegue comprovar que aquele dado é verdadeiro ou nem tem aquele dado, para poder mostrar para a gente que a vitimização, que a letalidade profissional, né, é elevada ou não, ou qual é esse índice. Porque os dados são todos registrados em livros e livros e eu não tenho nenhum sistema. Então, a nossa proposta é que isso tudo seja sistematizado e que a gente tenha isso online, que a gente tenha um avanço em relação a esse campo. Uma outra linha é a estruturação de centros de reabilitação, no caso de acidentes e de vitimização profissional, né, e de programas de readaptação, que é a volta ao trabalho em decorrência de acidentes de trabalho. A capacitação das equipes de trabalho em todos os temas, então a gente sempre prevê, a gente também gosta muito, conta ponto, a questão da capacitação das equipes de saúde que vão implementar essas propostas, para que elas sejam empoderadas e comecem a pensar cada vez maior, né, a pensar em políticas mais efetivas e conseguir sair daquele lugar só de tratamento, só de receber, para poder implementar também. Então, essa capacitação está prevista em todas as linhas. Pode passar? Programas de prevenção e identificação do uso abusivo e dependência de substâncias químicas, isso é muito recorrente, né, muito prevalente na área da segurança pública. A intervenção breve, reinserção laboral e social, acompanhamento e prevenção de reincidências, no caso da dependência química, o aparelhamento de centros ou núcleos de tratamento e recuperação, a criação de grupos de apoio, a capacitação no tema, visando uma atuação integral e humanizada, visando diminuir esse tempo de afastamento laboral, reduzir as reincidências e os demais danos à saúde, reintegrar esse profissional ao trabalho. As pesquisas de diagnóstico sobre a prevalência do uso, que são as mais difíceis, né, de implementar, a realização de campanhas preventivas e o estabelecimento de parcerias locais. Então, essa é a segunda linha dos editais dos anos anteriores, que é a prevenção e tratamento da dependência química. Pode passar. E a terceira área dos editais anteriores é a área da qualidade de vida, que aí cabem mais projetos. Nos anos anteriores, a gente pontuava mais, também ganhava pontinhos, as propostas nas duas áreas, né? Na área de prevenção de acidente e na área da dependência química, porque todo mundo apresenta nessa área aqui, que é mais fácil, né, de implementar. As áreas mais difíceis, e que são também as mais críticas, de redução de acidente de dependência química, a gente, no primeiro ano, quase não teve proposta. Aí, no segundo ano, que a gente aumentou a pontuação para elas, a gente teve um monte de propostas de dependência química, mas foi bom, porque é o que a gente quer apoiar, justamente as que são mais difíceis, né? Mas, aqui nessa área de qualidade de vida, a gente também tem necessidades e a gente precisa apoiar também. Não sei se esse ano vai ser diferenciada a pontuação, mas a gente tem essa terceira área, que seria elaboração de perfis profissiográficos e mapeamento de competências, a criação e estruturação de unidade itinerante de atenção biopsicossocial, diagnóstico do perfil epidemiológico do efetivo, para entender quais são as principais causas de afastamento e de adoecimento, capacitação das equipes, campanhas de saúde preventivas, programas de prevenção e gerenciamento do estresse e controle da raiva, que foi uma que a gente apoiou no Mato Grosso. Foi muito interessante essa questão da capacitação para o controle da raiva do profissional de segurança pública. Programas de condicionamento físico, né, que é a estruturação de academia mesmo, com equipamento, para montar um espaço, né, onde o profissional possa treinar, possa melhorar a sua condição física, análise ergonômica dos postos de trabalho e programas de desenvolvimento pessoal, entre aí educação financeira, integração intergeracional, preparação para aposentadoria e inatividade, liderança e correlatos. Pode passar.
E ali, por último, que está ali apagada, são projetos de cultura, né, de apoio à cultura, de acesso à cultura, ou de montagem de grupos culturais dentro da própria instituição. Bom, gente, são essas as atividades do Projeto Qualidade de Vida que vêm sendo desenvolvidas. Espero que vocês tenham conseguido identificar, né, possibilidades de parceria, principalmente nesse edital que está para sair, né, que vocês possam, que a Guarda Municipal daqui possa concorrer também, né, se tiver interesse em implementar projetos voltados à valorização do profissional e à capacitação, né, desses profissionais. E estou à disposição nesses contatos. O site do Ministério da Justiça está ali embaixo, onde vocês podem acessar todos os arquivos dessa pesquisa, e também à disposição para perguntas. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Palestra da doutora Tatiana, para nós, é muito importante, porque apesar de não ter a participação de guardas municipais, nos deu praticamente um quadro do que representa o dia a dia do profissional das guardas municipais. E nós temos, inclusive, alguns pontos muito interessantes a ser abordado, que é a questão da dicotomia, de ter uma pesquisa que não foi contemplado guardas municipais, basicamente, quando aponta o estresse da Polícia Militar, nós temos o mesmo problema. E nós temos um conflito de identidade, pois carregamos no nome Guarda Civil, só que somos tratados com a estrutura e um regulamento extremamente autoritário nos moldes das polícias militares, o que tem acarretado vários problemas em que aparece na pesquisa. No nosso caso, nós temos um alto índice de divórcio. E uma das questões também que eu gostaria de apontar aqui, doutora, conversando com a psicóloga da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela me falou de um termo chamado parasuicida, que são aqueles policiais que, quando tem ocorrências, ele é o primeiro a querer enfrentar. Às vezes, quando está conduzindo uma viatura, ele não se atém a regras mínimas de segurança, ele faz questão de se expor, e eles conseguiram lá, do Departamento de Psicologia da Polícia Militar, identificar profissional com esse perfil, e nós vemos também, às vezes, na nossa instituição. A Guarda Civil Metropolitana tem garantido, na lei, 30% de cargos para as mulheres. Não significa que represente exatamente a ocupação, por exemplo, no cargo de comandos. É uma das lutas nossas para que seja cumprido a legislação nesse sentido. E um profissional de segurança, independente de guarda municipal, polícia civil, polícia militar, quando você aborda essa questão da valorização, a senhora no início fala exatamente da prática governamental, o Estado. Nenhum guarda municipal, nenhum policial militar, policial civil é ouvido na hora da aquisição, por exemplo, de uma viatura, às vezes até de um uniforme, de um calçado. É adquirido, é imposto para aquele profissional que vai estar 12 horas à disposição do cidadão. A questão específica de direitos humanos. Nós temos que ter noção do que é o direitos humanos de uma forma séria, não para cumprir tabela. Mas, lamentavelmente, nós temos também essa dicotomia de fazer com que o profissional de segurança seja conscientizado da necessidade de se respeitar os direitos das pessoas que estão lá fora, mas, na maioria das vezes, o próprio agente não tem os seus direitos respeitados. E parte da própria instituição, essa falta de respeito, e muitas vezes maquiado em nome da tal disciplina e hierarquia. O que não é incompatível, disciplina e hierarquia, com o respeito dos direitos humanos dos trabalhadores da área de segurança pública. Esperamos que as próximas pesquisas realmente possam nos trazer dados mais fidedignos, né, e concretos de guardas municipais. Uma das críticas que nós faremos é que, na maioria das vezes, o Estado brasileiro, e aí eu falo enquanto
Secretaria Nacional de Segurança Pública, que pese que tem nos tratado muito bem em matérias de curso, de parcerias, ainda não nos olham como um agente de segurança que estamos presentes em mais de 800 municípios, aproximadamente 100 mil trabalhadores. Se nós pegarmos e formos fazer uma comparação, para cada 3 policiais militares tem um guarda municipal. E a tendência com a regulamentação é aumentarmos consideravelmente esse número. Então, a nossa esperança é que possamos, no próximo seminário, termos números e dados relativo ao nosso segmento. Sei que não é fácil, porque você tem 27 estados, 26 estados do Distrito Federal, ou seja, 27 policiais militares, 27 polícias civis, mas você pesquisar 800 municípios é muito difícil. E no nosso segmento, nós temos visualizado que a falta de respeito ao trabalhador da área de segurança nos municípios são bem superiores aos dos estados. Temos verificado que muitos municípios, os políticos, o administrador, às vezes, numa jogada de marketing, cria a guarda municipal para concorrer, à reeleição. Quando ganham, não investem, esquecem que criou a guarda, e quando perdem, o prefeito que é eleito não se sente contemplado, não tem identidade com aquela guarda, e acaba ou extinguindo ou sucateando, deixando de lado. Então, doutora Tatiana, parabenizo a sua apresentação. Para nós é muito importante o que a senhora apresentou, e que para todos aqui presentes, que na maioria são inspetores, são graduados, está na linha de comando, possamos nos conscientizar do nosso papel, agente de segurança e o agente de cidadania. E o agente de cidadania tem que começar exatamente dentro da nossa casa. Nós precisamos democratizar a nossa instituição no relacionamento externo e também no nosso relacionamento interno, porque do contrário, iremos fracassar. Obrigado. Meu nome é Chagas, Inspetoria Regional de Perus, para a doutora Tatiana. Eu estive analisando as coisas que foram apontadas e teve, dentro das principais fontes de estresse, me causou estranheza um item. Que eu fiquei preocupado, falei que eu achei estranho, dentro de vários itens, a pesquisa não ter detectado a desvalorização do profissional de segurança pública por parte das administrações públicas, seja municipal, estadual e federal. O que eu quero dizer? Será que baixo salário não é motivo de estresse? Eu achei estranho não ter sido citado esse item. Um outro fato também que me causou estranheza, que quando a gente fala de salário, a própria PEC 300, os colegas vão até estranhar, mas PEC 300 diz respeito à Polícia Militar. Sim, a Polícia Militar. Mas a nível federal, o que o governo federal tem feito para que essa PEC seja aprovada? Que assim que for aprovada a PEC 300, nada do que nós, guardas municipais do Brasil, se mobilizar também para que se tenha um piso para as guardas municipais de todo o país. Certo? Então, realmente foi isso que, dentro dessa pesquisa, ninguém tem citado a desvalorização por parte das administrações públicas, que a própria desvalorização que tem da visão da sociedade é reflexo da desvalorização por parte das autoridades. A questão salarial aparece, sim, na pesquisa, mas, por incrível que pareça, também é um resultado que nos surpreendeu, ela não é ali entre aqueles 4, 5 mais significativos, porque a questão salarial é uma fonte de estresse, mas tem outros aspectos que, apesar de ser uma necessidade básica, primordial, número 1, a questão salarial, sem um salário você não faz nada, as pessoas apontaram, entenderam, talvez, como outro foco da pesquisa, porque, mesmo com a questão salarial satisfeita, a gente tem aí diversos estados, diversas instituições,
a gente ainda tem estresse. Senão, a gente não verificaria esses problemas de condições de trabalho, por exemplo, em instituições como Polícia Federal, ou como Polícia Militar, Polícia Civil do Distrito Federal, que tem os salários elevados, né? A gente encontra os mesmos problemas, em termos de condições de trabalho, da organização do trabalho e de relação com os superiores, por exemplo, ou de falta de capacitação. Os problemas são os mesmos, mas a questão salarial é importante, sim, é primordial, e ela apareceu, mas não foi pelos próprios profissionais indicada como a mais importante. Né? Eles indicaram como outros fatores estressores dentro do âmbito do que pode ser mudado da condição de trabalho. Bom dia, meu nome é Lídia, eu sou inspetora regional da Guarda Civil, trabalho na Superintendência de Planejamento. E, por solicitação da administração atual, nós fizemos uma pesquisa sobre os readaptados e restritos da Guarda atual. Precisa ficar bem claro, talvez a senhora não tenha conhecimento, nós temos que fazer uma dicotomia de administrações. A administração anterior era extremamente tecnicista e não dava valor devido ao profissional como pessoa, como sujeito da ação. Né? Então, era mais importante o rádio, a viatura, do que o guarda que estava lá trabalhando. Na atual administração, nós vemos uma mudança desse cenário. E eu quero dizer que o seu material, eu já anotei aqui, vou pedir cópia, queremos trabalhar juntos e chega no encontro do que nós precisamos. Mas eu cheguei ao seguinte resultado. Nós temos, no dia 1º de março deste ano, nós tínhamos 1.022 pessoas readaptadas e restritas. 81 pessoas com readaptação e restrição, ou seja, ela não pode portar arma. Né? 373 pessoas afastadas somente por restrição, ou seja, estresse psicológico, emocional ou algum problema físico que refletiu na parte do porte de arma. E 732 pessoas readaptadas entre readaptados definitivos e provisórios. Por incrível que pareça, o número de readaptados definitivos são 385 e os outros provisórios são os maiores, 400 e qualquer coisa. Nós vimos nessa pesquisa que no ano de 2002 foi o ano que maior número de pessoas saíram readaptadas. Isso nós podemos inferir que por um defeito de administração gerencial, né? E pela forma de tratamento com o nosso efetivo, houve esse aumento de afastamento. Então, nós não conhecíamos, eu particularmente, não conhecia o seu trabalho, não conhecia a sua pesquisa, não conhecia todas essas probabilidades de melhoria na saúde e no aspecto biopsicossocial do efetivo. Nós tínhamos anteriormente, há 2 administrações atrás, nós tínhamos grupos separados que faziam, descentralizados, que faziam atendimento aos guardas. Né? Então, cada comando operacional tinha uma equipe que fazia atendimento para os guardas. Depois, isso foi desfeito. Então, a nossa proposta atual é que esse tipo de atividade retorne e ele complementa a sua pesquisa, que foi de atendimento específico ao efetivo. Nós não temos apoio para recuperação médica. O nosso servidor público, o Hospital do Servidor Público, está sucateado, então nós não temos um convênio médico. Atualmente, nós recebemos o cartão do seguro de vida, que nós não tínhamos até o início deste ano. Então, muitas dificuldades nossas do passado para gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento do efetivo, nós vemos como resposta algumas das suas pesquisas. Então, com certeza, eu vou entrar em contato e nós vamos tricotar um pouquinho. Obrigada. Aguardo o seu contato, então, para a gente poder estabelecer essa parceria mais de perto. Bom dia. Eu também sou guarda civil aqui de São Paulo e uma questão que chamou a atenção foi o apontamento sobre a valorização do servidor como agente nesse núcleo de direitos humanos e a perspectiva dele no núcleo. E uma coisa que eu senti falta é que assim, nós tínhamos o Senasp, que o pessoal que faz curso conhece, e o que mais motivava era a Bolsa Formação.
né? Que no decorrer, ele mudou o critério e o base parece que passou a ser um valor, acho que de R$ 1.700, que acabou excluindo alguns guardas, né? E eu não entendi direito o critério, eu acho que esse é um dos motivos da minha pergunta, porque considerou-se tudo salário, por exemplo, vale transporte, vale alimentação, eu até anotei, porque só esses benefícios somam-se R$ 700, né? E só por essa soma você excluiu todos os guardas praticamente de São Paulo de receber esse benefício. Embora eu fiz um ofício para a Senasp, mencionei que a nossa legislação ela exclui taxativamente que não são nem salário e nem remuneração. Ainda assim, a Senasp não considerou e não permitiu continuar essa bolsa. Então, a pergunta é a seguinte, onde entra essa quesito, valorização, que se tirou a bolsa? Não houve um esclarecimento claro, via e-mail ou telefone, essa comunicação não foi feita, por quê? E se há perspectiva de continuar? E eu queria aproveitar também essa questão para o CD, que representa o sindicato, saber como que está essa questão assédio moral, que a gente vê tanto no sindicato, e agora você mencionou na sua pesquisa, se há, de fato, a gente vê falar, mas há, de fato, esse assédio, que pé que está, se há processo, se há condenações, se há perseguição, se há meios de nós, servidores, podermos se valer para evitar essa prática na administração como um todo. Bom, em relação à Bolsa, aí é com a Dilma, né? Mas a Bolsa, isso eu realmente não acompanho de perto, não é a minha área de trabalho, não é a Bolsa Formação, é outra coordenação, mas saiu uma portaria na época, né, quando houve essa mudança, saiu uma portaria regulando isso tudo, inclusive cancelando a Bolsa Copa, a Bolsa Olimpíadas, que existia, e regulando essa questão do que compunha o salário, do que era considerado o valor total para fins de pagamento, né? E isso tudo foi uma orientação da consultoria jurídica do Ministério, dos tribunais de contas da União e desses órgãos de controladoria e da Receita Federal, né, do que deveria ser considerado ou não para fins de composição da Bolsa. Né, a Bolsa acabou, né, a gente agora não tem mais nenhum benefício sendo pago, a coordenação do Bolsa Formação ainda existe, porque ela está na fase de cobrança de ressarcimento dos pagamentos que foram feitos indevidamente, desde pessoas que se desligaram no meio do período de recebimento e que não comunicaram e que precisam devolver esse montante à União, ou outros problemas, né? Pessoas que morreram e que a família continuou retirando a bolsa e que precisa devolver. Então, ela só se ocupa atualmente disso, da questão dos processos de ressarcimento. Até onde eu sei, a bolsa não vai continuar e não vai voltar, né? E a comunicação foi feita por meio dessa portaria, que saiu à época. Assim, é tudo o que eu posso te dizer em relação à bolsa, porque eu não trabalho diretamente com isso, ainda bem, né? Senão não ia sair daqui viva, mas é isso que eu posso te esclarecer em relação à Bolsa. Tá? Bom, em relação a assédio moral, nós, com a mudança de governo, nós procuramos o secretário de Segurança Urbana, procuramos também a Secretaria de Política para as Mulheres, estamos aguardando a confirmação de uma agenda com a Secretaria de Direitos Humanos, e ao contrário do que muitos tentam falar, de que não existe assédio moral na Guarda Civil Metropolitana, só quem é da diretoria, da assistência social, do setor de psicologia, do sindicato, sabe a quantidade de pessoas que se sente assediada no dia a dia. Talvez o que as pessoas não entendam, que o assédio tem contribuído consideravelmente para os números apresentados pela inspetora Lídia. Nós acompanhamos os números de readaptado de licença médica desde 2006. Em 2008, o governo, ao perceber que nós estávamos pegando os dados e questionando, passou a não permitir que tivéssemos acesso aos dados. É fato que existe uma cultura machista dentro da nossa instituição, que criminaliza, inclusive, até a gestação. Nós temos processos que estão em andamentos e que o sindicato,
não tem receio de falar. É uma questão de honra combater dia, noite, a todo momento, essa questão do assédio moral. É inadmissível que pessoas que estejam ocupando o cargo de gestor tratem o outro ser humano como se fosse escravo ou como se fosse superior como pessoa. Não temos dúvida que existe hierarquia, que existe disciplina dentro da instituição. Todos nós sabemos disso. Mas é inadmissível um gestor colocar um profissional, um pai de família, mãe de família dentro de uma sala e tratá-lo e falar que ele é lixo, mandar calar a boca. Se você que faz o assédio não entende que é um assédio, procure tratamento, procure uma psicóloga, que ela vai fazer você entender que você é um assediador. Então, existe assédio na Guarda Civil Metropolitana. Não iremos jogar para debaixo do tapete. Os números comprovam o assédio moral no dia a dia. E o nosso departamento jurídico estará dando atendimento para quem é assediado e não iremos dar atendimento para quem é assediador. Bom dia, doutora Tatiana. Eu sou Érica Genaro, aqui. Sou docente de formação. Não. Eu gostaria de saber o seguinte. Essas medidas, né, de valorização profissional é fantástica, né? A Senasp está de parabéns. Só que nós sabemos que desde 2008 já existem todas essas propostas, né? Em 2010 saiu a Portaria Interministerial 02. No entanto, existem instituições estaduais, municipais, que não entendem que o profissional de segurança pública tem direitos a direitos humanos. Né, tem uma série de profissionais que alegam que direitos humanos não é para nós. Né? E aí eu gostaria de saber se o Ministério da Justiça, a Senasp, existe um programa para cobrar as instituições para que seja validado esses direitos aos profissionais. Porque essas propostas, esses projetos, a instituição tem que procurar a Senasp fazer o projeto, quer dizer, aquela instituição ela já tem ciência de que o profissional tem direito aos direitos humanos. Mas e aquelas instituições que não têm essa visão? Né? Como funciona? A Senasp existe um projeto, uma medida, alguma coisa que cobre dos estados e dos municípios a validação de direitos humanos dos profissionais de segurança? Bom, pelo Pacto Federativo, para o bem e para o mal, a gente não pode cobrar do Estado ou do município que ele realize determinada ação diretamente assim, né? Então, você tem que fazer. Então, todas as nossas diretrizes, elas são orientações, elas têm pouquíssima força em termos de obrigação. Né, porque, pelo Pacto Federativo, todos os entes federados estão na mesma posição. Então, não cabe o governo federal cobrar de um município, ou o município cobrar determinada posição de um Estado, ou o Estado cobrar do município e vice-versa. Essa relação, né, pelo Pacto, ela é igualitária, ela está no mesmo nível. Então, o que a gente faz? O nosso papel é induzir a política. Quando eu lanço um edital, vocês vão ver o edital desse ano, tem determinadas coisas que eu pontuo para repassar recurso, e ele não sai só no nosso edital, ele sai nos editais das outras áreas da Senasp também, como, por exemplo, na área de reaparelhamento, que é uma área muito concorrida e muito visada pelos secretários. Eu pontuo a instituição por determinados aspectos que ela implementa. É o que eu posso fazer, é reconhecer o que ela faz. Né? A partir disso, aí vem o papel de cada um, né, para o bem e para o mal. Para o mal, porque eu não posso cobrar as coisas que seriam interessantes, né, para o ponto de vista profissional, mas para o bem também, porque senão fica uma tirania do governo federal em relação ao que deve ser feito em relação aos estados e municípios. Né? Então, o que a gente faz é pontuar, é reconhecer o que acontece. Por exemplo, o Cinesp, que é uma política prioritária do governo federal, ele é pontuado em todos os editais da Senasp. Né? Então, a partir de determinado tempo de adaptação, só vai receber recurso quem alimenta o Cinesp. Então, é a única forma, ela não obriga, mas ela
cria os seus mecanismos, né, para poder implementar suas políticas. Nos nossos editais, eu reconheço quem tem o índice de vitimização elevado. Então, ali eu estou tanto destinando mais recursos para quem está pior, para quem está precisando, quanto estou reconhecendo quem tem esse sistema informatizado, quem tem essa informação para me repassar. Então, eu estou valorizando esse tipo de política, mas é o máximo que a gente pode fazer. Além disso, a gente não tem como obrigar, não tem como cobrar de uma instituição, a gente, enquanto Senasp, né, talvez outros ministérios, como a Secretaria Especial de Direitos Humanos, possa ter esse papel, né, de cobrar um pouco mais, ou o Ministério Público, né, possa ter esse papel assim, mas a gente, enquanto Senasp, a gente não tem essa relação com as instituições de cobrar, e repito, para o bem e para o mal, né? Bom dia, meu nome é Eliezer Rodella, sou inspetor da Guarda Civil, e eu gostaria de fazer um contraponto àquela questão que a senhora falou quanto à questão salarial, que foi apontado no diagnóstico, não como a questão principal. Mas existem vários estudos, e eu gostaria de compartilhar com a senhora alguma questão, como aconteceu, semelhantemente, que aconteceu com a inspetora Lídia também. Nós temos aqui, na Guarda Civil, uma questão bem interessante. No início do seminário, o nosso secretário Porto, ele fez um discurso e disse do momento da Guarda atual e que a Guarda, quando foi criada em 1986, com 150 guardas, funcionava muito bem. E que seria interessante que as práticas de 1986, elas voltassem a ser recorrentes e assim ele acredita que a Guarda terá um maior reconhecimento profissional pela sociedade. Isso é verdade. Mas o que não foi dito é que em 1986, na questão da pirâmide de Maslow, nós já tínhamos saído e muito daquele primeiro degrau. Nós ganhávamos, em média, 10 salários mínimos sem nenhuma graduação. Hoje, o guarda ganha, no máximo, 2 salários mínimos. Aí nós estamos falando sobre direitos humanos e diagnóstico. Então, não há, muitas vezes, necessidade de gastar-se muito, e aí é um outro contraponto, com diagnóstico, quando você sabe que a pessoa está com fome, não precisa fazer uma pesquisa para saber o que seria, né, adequado para resolver o problema dela. Nesse sentido, nós verificamos, e aí é um diagnóstico já até pronto, 2 lugares na prefeitura que a Guarda trabalha, presta serviço, e que ela presta serviço com uma excelência fora do comum, onde não se tem afastamento, onde a pessoa não pega nem gripe, não fica nem doente. Né? E são 2 lugares que eu vou citar aqui, que é o TCM e a Câmara Municipal. Agora é óbvio, porque... Agora é óbvio, por que isso ocorre? Porque no TCM, o guarda ganha R$1.000 de salário e 4 de abono. O inspetor ganha 4.000 e mais 6,5 de abono. Então, você percebe que, inicialmente, qualquer diagnóstico que for feito aqui na cidade de São Paulo, se não se iniciar pela questão salarial, nós estaremos na contramão, no meu entendimento, da promoção de direitos humanos. Por quê? Nós estaremos mantendo o nosso guarda na Torre de Maslow ainda no primeiro estágio, estaremos falando de direitos humanos, estaremos com mais de 30% hoje de afastamento, segundo o que a inspetora falou, nós estamos com uma média de 30% da guarda afastada da atividade fim, e hoje você vai fazer um baita de um diagnóstico quando a pessoa ainda está com a barriga vazia. Eu queria saber o que a Senesp tem de provisão quanto a isso. Bom, como eu falei na primeira resposta, né, a gente não... Obviamente, a questão salarial é a número 1, né, na questão das necessidades básicas de um profissional. Então, a questão salarial ela não é menos importante, talvez seja a mais importante. Só que o que eu falei aqui hoje são coisas que são do nosso alcance, né? Então, pelo Pacto Federativo, quem trata das questões salariais são as próprias instituições. O governo federal não trata das questões salariais, né? A gente não tem como isso. O nosso projeto ele é um projeto de saúde e valorização. Obviamente, concordo com vocês, o salário é o número 1,
da valorização, né? E ele demonstra justamente o quanto aquele governo em que aquela instituição está inserida, o quanto ela valoriza aquela profissão. Agora, o nosso foco, compartilho com vocês, sou solidária em relação à questão do salário, acredito também que é importantíssimo, sem o salário eu não tenho como desenvolver todas aquelas outras políticas, porque elas ficam esvaziadas de sentido. Né, eu ficar falando de outras políticas, por exemplo, de condicionamento físico, quando eu não tenho salário. Agora, o que eu posso falar aqui é o que é da minha alçada. O que é da minha alçada são os programas de prevenção. A questão salarial é da alçada da própria instituição. Né? Então, a gente não tem como induzir esse tipo de política. A Bolsa Formação, quando ela foi pensada lá atrás, eu acredito que ela não tenha funcionado exatamente dessa forma, não quero aqui avaliar a política como um todo, mas ela foi pensada como um projeto de incentivo a que os salários fossem... Se vocês lerem a lei com cuidado, que instituiu o Bolsa, ela foi pensada com o sentido de incentivar que se ultrapassasse aquele piso, né, dos R$ 1.700, tanto que ela era prevista até 2012, porque até 2012 todos os municípios teriam que ter ultrapassado aquele valor, né, que não foi o caso, pelo visto aqui não foi o que aconteceu, teriam que ter ultrapassado aquele valor e já teriam que estar pagando acima da Bolsa. Então, ela foi pensada como uma política, dentre outros, vários objetivos, não vou entrar aqui no mérito do Bolsa Formação, não é da minha... do meu campo de trabalho, ela foi pensada nesse sentido, né? Mas, fora isso, a Senasp ela não tem como interferir enquanto o Estado ou o município destina para o orçamento de cada uma das instituições. Ela tem como negociar várias coisas, como fomentar várias coisas. E aqui eu falo só em nome, realmente, da questão da prevenção em saúde. Entendo que fica difícil falar quando a gente tem salários muito baixos, entendo completamente, mas a gente trabalha dentro do que é da nossa alçada, dentro do que é possível. Né? Infelizmente, é esse o nosso campo de atuação. A gente não tem como trabalhar em relação à política salarial. Bom, neste momento, a mesa se desfaz. Agradeço à senhora Tatiana Vasconcelos, também o senhor classe distinta Carlos Augusto Souza Silva, que coordenou essa mesa. Teremos um intervalo de 10 minutos para a composição da próxima mesa.